Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui para termos comunhão e fazermos do programa Posso Crer no Amanhã um motivo de vida. Este programa existe pela vontade de Deus, o suporte de um povo que tem visão espiritual, que é o povo da Igreja Cristo Vive, e ele não é um passatempo, ele não é um entretenimento, ele é algo que Deus, em seus desígnios, nos permitiu para que vidas sejam resgatadas, vidas sejam alcançadas e reconciliadas com Deus. O programa Posso Crer no Amanhã será uma bênção para você. E eu devo lhe encorajar que me acompanhe todos os dias neste canal de televisão, nesta estação de rádio, nesta mídia social, porque saiba disto, Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. O propósito de hoje é lhe falar da palavra de Deus. Você sabe que um dia questionaram e perguntaram a Jesus o que era a verdade. E ele disse no capítulo 17 do livro de João, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu sei que você sempre teve o desejo no seu coração de conhecer a verdade de Deus. Todo ser humano, mesmo aqueles que muitas vezes se dizem, eu graças a Deus sou ateu, no fundo, todo mundo anda em busca da verdade. Porque as pessoas muitas vezes, desconhecendo a armadilha do inimigo, consultam o mapa astral? Porque querem a verdade. Porque tantas vezes as pessoas, por desconhecerem os desígnios de Satanás, mergulham numa cartomancia, numa carta de tarô, na consulta aos búzios, ou se prostram diante de altares a entidades espiritualistas. Por que as pessoas fazem isto? Porque elas querem ou pensam que estão vivendo a verdade. Então, muitas pessoas andam até em caminhos escuros e escusos, dizendo, não, mas aqui é a verdade. Mas deixe-me ser-lhe claro e honesto com esta situação. Não existe verdade fora da Bíblia Sagrada. Surpreendeu você? Não existe. Você pode pegar toda a filosofia grega, você pode pegar os grandes pensadores do mundo, eles não conheciam a verdade. Eles tinham pensamentos, alguns preciosíssimos, mas lhe digo que a maioria deles estão em prateleiras mofando, ganhando pó. Ainda que você pense como os grandes filósofos da vida pensaram, como aqueles que foram os pais da ciência, da filosofia, mas na realidade a verdade absoluta e inconteste está na palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você não tem que buscar em mais nenhuma fonte inspiração para a vida, motivação para a vida, ou quizás a sua reconciliação com Deus, você já está sendo orientado pelo Espírito Santo. Isto se encontra na palavra bíblica, porque a palavra bíblica é a única verdade. Não existe uma outra verdade, é a única verdade. E olha uma coisa, é que a Bíblia diz que quando se conhece a verdade é libertadora. Isso é magnífico. Isto é magnífico. Por que ela é libertadora? Porque o homem que não conhece a palavra, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que esta pessoa está cega. Está cega. Ela não consegue enxergar a vida. Ela pode não estar cega visualmente,
mas espiritualmente os olhos espirituais estão cegos. E claro que uma cegueira espiritual, ela é muito pior do que quem não tem acuidade visual, do que a falta de visão física. Por quê? Porque é na cegueira espiritual que o inimigo das nossas almas arma as suas grandes armadilhas. Né? É exatamente na cegueira espiritual que ele conduz as pessoas ao cadafalso, que ele conduz as pessoas à morte espiritual, pois a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando se conhece a Bíblia, se conhece a verdade. A verdade é libertadora. A mentira, ela é sempre escravizadora. A verdade é sempre libertadora. Em caso de dúvida, não faça. Porque a dúvida, disse Paulo aos Romanos, procede do maligno. Então, apóstolo, o que eu devo fazer perante esta verdade? Segui-la. A Bíblia diz que se eu conheço a verdade e não pratico a verdade, disse Tiago, eu estarei me enganando a mim mesmo. Então, a palavra de Deus, ela é tão extraordinária, é tão poderosa, é tão maravilhosa, que quando você a recebe, veja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra, ela produz imediatamente o que na vida de uma pessoa? Fé. Fé. E é algo, sem ser redundante, mas eu vou usar outra vez a expressão, é algo extraordinário e maravilhoso quando você vê uma pessoa que tem experiência com Deus na palavra e ela se move através da fé. Apóstolo, mas o que é a fé? A fé da palavra, a fé dos eleitos, a fé santíssima, é um dom. É um dom. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom tão extraordinário e tão magnífico que ele gera na pessoa, aí Paulo explica aos Hebreus, que era uma das cartas principais da Bíblia, ele diz, olha, a fé é a certeza. A fé é a certeza, é a convicção. Quer dizer que você, com a fé, não tem mais cegueira espiritual. As escamas são arrancadas. Os véus são arrancados do coração. E você começa a enxergar a vida pelos olhos da fé, pelas atitudes da fé, pela certeza da fé, pela convicção da fé. E aí que vem a manifestação de Deus. Porque no livro de Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas como é que eu obtenho a fé? Já lhe expliquei. Ouvindo a palavra, a verdade. Quer dizer que você pode ouvir um palrador frívolo, com palavras que não estão alicerçadas e baseadas na Bíblia Sagrada, a sua vida não muda, não tem sentido de vida, não tem razão, não tem perspectiva. Agora, quando a palavra vem pelo ouvir, a palavra se ouve, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, e esta fé se internaliza, ela gera uma classe de consciência, né? Uma consciência espiritual. A fé é a certeza, a fé é a convicção de fatos que eu não vejo, mas eu creio. Isso não é maravilhoso? Isto é maravilhoso. Imagine você que eu estou agora falando com uma pessoa que está aí acovardada na vida, simplesmente se acovardou, tem medo, o que será do amanhã, o que será o futuro, isso. Aí, mas quando você vem, ouve a palavra, conforme a palavra que eu estou pregando agora, aquela palavra que santifica, aquela palavra que liberta, aquela palavra que transforma, aquela palavra que dá sentido de vida. Quando você ouve esta palavra e começa a usar a sua fé, você percebe que
você tem uma classe de convicção e certeza que não tinha antes da palavra. E você sabe que há pessoas que viveram no Antigo Testamento que não tinham este dom, que é o dom da fé, mas tinham a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Então você vê figuras bíblicas que fizeram coisas que você diz, mas meu Deus, onde esta pessoa foi arranjar a capacidade de fazer algo motivado pela sua fé pessoal? Porque Abacuque diz isso no Antigo Testamento, o justo vivia por sua fé. No Novo Pacto, o justo vive por fé, o dom da fé. Então, você vê pessoas que foram capazes de acreditar e ficar tão firmes como se vissem o invisível. Estou lhe falando de Moisés. Você se lembra quando Moisés foi falar com Faraó e Faraó teve um surto? Neste surto, ele disse, ninguém sai daqui. E a palavra é maravilhosa, porque no livro de Hebreus, no capítulo 11, vamos lá juntos, você que me acompanha e gosta da Bíblia Sagrada, ele diz que, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. Isto é a fé. Isto é a fé. E quem concede esta capacidade de acreditar sem ver é o Senhor Jesus Cristo. E a história bíblica e a história da humanidade tem sido movida, ou têm sido movidas, por pessoas que acreditaram. Agora veja o que Moisés, diz aqui a palavra, considerou o opróbrio de Cristo por maior riquezas que os tesouros do Egito. Mas, apóstolo, estamos falando de Moisés, quase lá 6.000 anos atrás. Como é que ele considerava o opróbrio de Cristo? Como é que ele considerou o sacrifício de Cristo? É porque os mistérios de Deus são maravilhosos. Porque a provisão do Cordeiro vem desde o livro de Gênesis, quando foram mortos ovelhas para tirar a pele, para cobrir Adão e Eva que estavam nus. E ali começa o primeiro sinal da provisão. Por isso é que Paulo diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse diz isso também. Antes da fundação do mundo. Então, Moisés teve a revelação do opróbrio de Cristo, do sacrifício de Cristo. E ele diz, puxa, se Cristo fez ou fará, porque estamos falando de centenas, milhares de anos atrás, se Cristo dará a sua vida, se Ele é a provisão, então eu tenho que acreditar, eu não vou ceder perante a raiva de Faraó. Eu vou ler outra vez o versículo, que é muito importante. Diz, pela fé abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, Faraó, você sabe, era uma divindade, ele se achava um deus, o carioca diria o rei da cocada preta, né? E ele, Moisés disse, espera aí, mas eu prefiro acreditar em Jesus, eu prefiro acreditar em Deus. Quem levou este homem no meio de uma tensão nervosa, que era arrancar milhões de pessoas da escravidão do Egito para levar para a terra prometida? Quem é que fez este homem não ter medo, não ficar amedrontado com a cólera do rei? Quando uma palavra de Faraó era morte, quem não obedecesse, decapitado. Como é que era possível um homem não ter medo de nada? O que estava movendo? Qual era a mola mestra da sua vida? A palavra, a fé. Ele diz a palavra do Senhor
que ele considerou o opróbrio de Cristo por maior riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Então, Moisés teve uma visão extraordinária do Todo-Poderoso e ele não se deixou intimidar pela cólera do rei. Pela fé, diz a Bíblia Sagrada, pela fé, ele abandonou o Egito. E eu queria exatamente hoje, nesta segunda-feira, fazer um desafio à sua vida. Talvez você conheça um pouco da história bíblica, por que os judeus estavam lá escravizados no Egito, depois da morte de José, e o faraó fazia aquele povo sofrer. Primeiro ele mandava palha com barro, e depois já não mandava palha, depois era só barro. Eles tinham escravos, tinham que trabalhar todo dia para as grandes construções faraônicas, e era um povo sofrido, desesperado, angustiado, clamavam a Deus, até que Deus disse: eu ouvi o clamor e vou tirar, e vou enviar você, Moisés. Moisés ainda titubeou, disse que não podia, que a língua dele era um pouco pesada e tal, mas Deus disse: não, é com você. Deus não tem um propósito com uma pessoa, e depois, se a pessoa não quer, ele vai pegar o vizinho. O plano é com você. Deus está falando a você. E eu sei que há pessoas que precisam de abandonar o Egito. Egito é simbologia de quê, apóstolo? É símbolo de quê? O Egito é o mundo. O Egito é o pecado. O Egito é a vida desregrada. O Egito é não ter um norte. O Egito é não ter propósito de vida. E não se deixar intimidar, porque diz que Moisés não se deixou levar pela cólera do rei. Ele disse: eu creio num Deus todo-poderoso. Não se deixe intimidar por essa doença. Não se deixe intimidar por essa crise. Jesus Cristo, quando você usa a fé, Ele dá a vitória. Creia nisto, por favor, porque este é o poder da palavra. E nós vamos agora orar juntos a Deus. Eu preciso que você agora pare um pouquinho. Se você puder colocar a mão sobre a minha mão aqui na tela, eu lhe desafio esse momento de oração. Esse é um momento importante, é um momento forte, é um momento decisivo, é um momento de rompimento com aquilo que tem perturbado a sua vida, para você ser um homem, uma mulher vencedora. Venha colocar a sua mão, vamos orar a Deus. Pai amado e bendito, Senhor de senhores e Rei de reis, o único e soberano Deus, eu te agradeço em primeiro lugar, Senhor, por poder estar aqui neste canal de comunicação, para poder junto, Senhor, com o meu telespectador, com o meu ouvinte, conversarmos sobre o reino, sobre a palavra, mas acima de tudo, para usarmos a fé da palavra. Eu sei, Senhor, que há pessoas que já perderam o elan de vida, estão doentes. Há pessoas, Senhor, que agora tiveram até dificuldade para vir colocar a sua mão na tela da televisão. Há pessoas que estão se tratando no INCA 2, 3, alguns já até no 4, quando começam a utilizar paliativos, Senhor, apenas para que a vida tenha um pouquinho de bem-estar, Senhor, mas Tu és o Deus vivo e poderoso, Tu és o Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu prometes, Tu não és homem para prometer e não cumprir. E eu declaro agora, Senhor, em Teu nome, sim, em nome desta palavra que não retorna vazia, um milagre para este homem, um milagre para esta mulher, que do alto da cabeça, a planta dos pés, todo o teu corpo seja saudável. Em nome de Jesus, eu repreendo a doença, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo, Senhor, esse espírito que te acovardou, que te intimidou, que te deixou de cabeça baixa, que exauriu as tuas forças, que te levou ao deserto, ao cansaço, ao desespero, à angústia, até quem sabe mesmo ao desejo de morrer. Mas tu não morrerás, tu viverás. Em nome de Jesus, eu declaro agora um milagre na tua vida, na vida emocional, na vida física, na vida espiritual, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Diga, eu tomei posse
desta palavra, eu criei nessa palavra, eu usei a minha fé em nome de Jesus. E agora, Deus já operou na sua vida. Pega o telefone, ligue para nós, 30 17 90 90 e diga, olha, Deus falou ao meu coração, eu saí do Egito hoje, eu saí do mundo hoje, eu vou começar a viver por cabeça e não mais por cauda, estando sempre por cima e nunca mais por baixo. Amém? Creia nisto, por favor, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira e eu quero deixar-lhe um convite. Logo mais à noite, às 7h30 da noite, nós vamos ter aqui um grande encontro de oração, confissão e milagres, um trabalho dirigido pelos bispos André e Cristiano, fazem um trabalho excelente de vida de confissão, tratando coisas que não são como se já fossem, chamando à existência as coisas que não existem. Hoje, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teres, da 28DP. Aqui, em Campinho, Deus erigiu e ergueu um grande templo, uma grande catedral, e você tem o seu lugar, que foi pensado por Deus, para que você viva os melhores dias na sua vida. Ligue para nós, 30 17 90 90, hoje oração, amanhã escola bíblica e quarta-feira que vem às 7h30 da noite, um grande encontro apostólico e profético sobre a visão do Todo-Poderoso. Amém? A minha gratidão por você me conceder a honra desta audiência, um grande prestígio, e eu quero terminar dizendo que esta programação foi possível estar no ar e tem sido possível porque temos um povo que dá o suporte, em particular Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, que são os proprietários do Turbomil, em Vila Emil Mesquita. A minha gratidão sempre expressa, porque eles são coluna e baluarte deste Ministério de Evangelização. Se você mora na Baixada, é no Turbomil, seu lugar de compra. Agradeço todo o povo da Igreja de Cristo Vivo e deixo aqui uma palavra de convite a tanta gente do outro lado que tem desejo de investir na comunicação evangélica para que vidas sejam resgatadas e salvas. Pegue o seu telefone, ligue para nós para o 30 17 90 90 e diga, eu quero investir no reino, para que a igreja continue fazendo esta programação de televisão, rádio, satélite, assim, as mídias sociais que nós fazemos uso. Muito obrigado desde já por você ser comigo, estarmos aliançados, ganhadores de almas para Jesus. Amém? Eu volto amanhã. Meu nome é Apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive envia esta bênção da graça de Deus para a sua vida. Graça e paz em nome de Jesus. Graça e paz.